Galera, mais uma vez aqui agradecendo a todo mundo pela audiência. Tá chegando a galera maneiríssima aí do Mistura na Vibe. Hoje temos um convidado ilustre aqui, né, Abud? Hoje nós vamos falar sobre oratória, DJ. Você fala bem? Você acha que você fala bem? Você dá aquele cagaço na hora de falar na frente dos outros? Eu já tive esse problema. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Tem um cara que é especialista em oratória. Ele tem uma empresa que cuida só dessa parada, da galera que quer falar bem. E nós vamos trocar uma ideia sobre isso. A turma que tem aquela famosa borrada na cueca quando vai falar em público, tá entendendo? Não? Entendi. Bora apresentar nosso convidê? Bora, bora! Bora, 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 bora! Senhoras e senhores, hoje o papo é pra você que é medrosão na hora de falar em público. Hoje nós vamos falar sobre... Será que existem técnicas verdadeiras para que a pessoa se... Aquela que tem muito medo, sabe? Tem pessoa que tem pavor, fica tremendo, suando, desesperada. Se caga todo, começa a suar no microfone, né? Gagueja. E hoje nós vamos falar sobre oratória. Estamos recebendo aqui o especialista em oratória. Ele tem uma empresa especializada nisso, trabalha só com isso. E nós vamos ver se o cara realmente fala bem, se ele manda bem, se ele bota as técnicas dele em prática. Senhoras e senhores, salva de palmas para o especialista em oratória, Leandro Gulo, que está aqui com a gente! E aí, Leandrão? Tudo jóia, irmão? tudo jóia, Fabrício, tudo jóia, Mozinho. Tudo bem? Seja bem-vindo aí, irmão. Muito Tudo obrigado. bem? Muito bem. Pra mim é um prazer estar aqui, uma cidade... Muito oratória, olha só. Mas é um oratório, você é prazer... vereador. É um prazer verdadeiro, porque apesar de ser de Angra dos Reis, eu morei 9 anos em Volta É Redonda. mesmo, cara? Eu sou de Angra dos E Reis. o que você... Ah, você é de Angra? Eu sou de Angra, mas eu morei 9 anos aqui. Eu fiz a Escola Técnica Pandiaca Loja. Ih, você deve conhecer o Big, então, lá. Não, de Big, nome, Felipe Cunha. Vou te mostrar a fotinha dele bacana. Depois eu fiz a UF aqui na Vila Santa Cecília. Você fez o que lá, Fiz engenharia de produção. Puta, Olha mas que bacana. nada Tem nada a ver com o que oratória, você né? faz. Porque a engenharia acaba levando a gente muito para a gestão, para lidar com pessoas. E aí, para a gente interagir com outras ferramentas e se apaixonar por outras áreas de conhecimento fora da engenharia, é um pulo. Tem muito engenheiro também na mesma vibe aí. É bom pro TCC também, né? Você Se eu soubesse disso na época... Ah, você não tinha, na época você ainda não tinha na época contato. não. Passei mal com todo mundo, sei. Ah, é mesmo, velho? Sei que todo mundo sentiu. É. Eu tenho um negócio seguinte, quando eu tô com pessoas que eu conheço, eu não tenho tanto problema. O problema é o desconhecido. Aí eu falo pra você, apesar de eu trabalhar em rádio e tal, quando eu também é pra falar pra gente, assim, face to face, o meu rabicó tranca numa quantidade que não tem dúvida. Isso é muito interessante, porque tem alunos que chegam para mim falando o seguinte: não tem problema para falar quando são pessoas que eu conheço. Mas no curso, às vezes, tem muitos amigos que vão fazer e a pessoa treme do mesmo jeito, a pessoa tem medo do mesmo jeito. Então não é, eu vejo assim na prática, que não é tanto eu conheço ou não conheço, mas assim, você está presente naquilo que você fala ou não. Porque muitas vezes a gente fala sem compromisso. Eu vou falar, fulano que quiser que ouça, que entenda ou não. É nós aqui. Mas quando você está preocupado em, será que eu vou engajar? É que a pessoa põe na cabeça que é alvo de julgamento. Ele tá ali todo mundo pensa exposto isso. Aí. Mas não é. O meu negócio é conhecer mesmo. O meu negócio, eu não tenho problema em dominar ou não o assunto ou nada disso. O meu problema é falar para público. Eu tenho problema em falar isso. Quando, assim, há presença de público. Eu no rádio, eu falo aqui, finge que não tem ninguém me ouvindo e que se dana agora. Bota eu em cima de um palco, meu irmão, para falar pros outros. E para olhar as pessoas enquanto falam. Olha Vocês pra não têm baixo. ideia das pessoas que olham para cima, olham para baixo, olham para tudo quanto é lado, É difícil. mas não olham para quem tá ali. É difícil, é muito difícil. Mas esse vai ser o nosso assunto no programa de hoje, que está começando a partir de agora, meus amores. Cuspa o Gulo, nosso Leandro Gulo aqui hoje, para você concorrer à pizza do Pasqualini. Eu tenho certeza lá que você vai engolir e com toda a qualidade. Outros lugares você costa, porque aí não é tão legal a pizza. Você dá aquela comidinha assim, já não pega muito bem. Mas, sem dúvida nenhuma, essa parada aí, vamos que o programa Mistura está começando a partir de agora. Hoje o especialista em oratória Leandro Gulo aqui com a gente, presente no programa. Se você tem perguntas, manda pro WhatsApp que já a gente faz. Leandro Gulo, nosso querido convidado de hoje aqui, e só uma ressalva, é Gulo com 2 L's, tá? Sim. Quem for procurar lá no Instagram, Leandro Gulo... Oratória. Esse é o Instagram dele e o Gulo é com 2 L's. Você manda Cuspa o Gulo é a senha de hoje, valendo rodízio amanhã, quinta-feira, no Pasqualini da 33 para você. Hoje recebendo o Leandro Gulo, especialista em oratória. Vai ser o nosso papo no programa de hoje. E se você tem perguntas,
Manda para nós também pro 99322-6464. O que você quer saber? Que dúvida você tem? Manda aí que o Leandrão, especialista, o cara fera demais, tá aí para trocar uma ideia com a gente. Ô, Leandro, Fala. vamos começar o nosso papo seguinte, porque tô dando essa pega muito, eu tenho medo de falar em público, de participar de uma palestra, de falar em cima de um palco, tarará, tarará. Só que a oratória, ela não é só isso, né? A nossa vida, numa maneira geral, tá muito envolvido com esse lance de oratória. É numa entrevista de emprego, até mesmo numa festa que você vai para trocar ideia com pessoas que de repente você não conhece, para abrir determinadas portas. Quando a gente fala em oratória, não é especificamente para que você fale em público, para que você dê uma palestra, num palco. São em N momentos da nossa vida, né? Eu faria uma comparação que era no palco da vida. Sim. Que é no barzinho, que é na festa de família, que é na cerimônia de Natal lá com a família reunida, você quer falar alguma coisa. Que é no seu dia a dia profissional, conversando com o seu chefe, com qualquer pessoa que você conviva. Então, a oratória é para a vida. E as pessoas, às vezes, têm uma ideia, têm um ranço de que quando ouvem a palavra oratória, acham que é isso. Isso aí é só para palestrante. Não é. Você vê um exemplo médico. Quando que a gente imaginou que ia ter tanto médico, tanto dentista, tanta pessoa da parte da estética bombando no Instagram? É verdade. Quantos estão conseguindo clientes no Instagram? E profissionais liberais que estão ouvindo a gente agora? Empreendedores. Estão bombando no Instagram. Uma coisa assim que eu descobri pra mim é você estudar um pouco, não ficar tão alienado sobre o que está acontecendo no mundo para poder puxar a conversa. Por exemplo, você chega no churrasco, a turma é flamenguista. Aí você entende sobre o Flamengo. Então você puxa o papo falando sobre o Flamengo, não é isso? Você não pode ficar alienado também, que você fica meio avulso. Sim, se você quer ser uma pessoa interessante, a primeira regra é você se interessar pela vida dos outros. Então, alguns alunos que têm dificuldade, ou pessoas que chegam a mim têm dificuldade para interagir, interação social mesmo, no barzinho, numa festa, alguma coisa, procure se interar sobre os outros. Aí a pessoa diz para mim assim, poxa, mas eu não conheço a pessoa, como é que eu vou saber isso? Cara, às vezes a camiseta da pessoa já te dá uma dica da banda que ela gosta, o estilo de cabelo, como ela se comporta ali, já é uma pista. E você vê pontos em comum que você pode fazer uma aproximação. As pessoas estão abertas. Então, mais do que falar de você, pergunte sobre os outros. O problema é que muita gente já chega falando, fiz isso, fiz aquilo. A maioria das pessoas hoje são muito egocêntricas. Sim. A gente só quer falar da gente e esquece de que a gente está trocando uma ideia com outra pessoa. O Big é assim. O Big O Big só fala dele o Tem um tempo companheiro todo, nosso às aí vezes que ele fica é meio- impossível. Ele é a mosquinha do sucesso que morde. Tá lá no É um Paraguai negócio agora impressionante. falando da vida dele. Não, ele tá voltando já, amanhã ele tá aí de volta. Mas, então, existem técnicas. Sim, Técnicas que muitas. foram desenvolvidas por quem? Na verdade, vamos começar pelo começo, para quem tá ouvindo a gente. O que um cara que é especializado em oratória, ele estudou e como, de que forma que ele ajuda uma pessoa a desenrolar essas questões de lidar com o público, de falar em público, de se portar numa entrevista de emprego e etc. Sim, a oratória é a arte de falar bem em público. Não existe uma faculdade de oratória e nem existe um diploma específico para isso. Qualquer pessoa que se sinta e se perceba capacitada para conduzir os outros a falar bem em público pode ser um instrutor de oratória. Isso não é menosprezando ninguém. É porque às vezes as pessoas confundem fonoaudiologia com oratória. Não é. Fonoaudiologia é para tratar patologias da fala. E tem alguns fonoaudiólogos que, claro, têm uma habilidade já treinada para isso, para também conduzi-los a falar em público. E aí vai por várias áreas, pode ser psicologia, pode ser na parte de dinâmica, de trabalho com grupos, pode ser na parte comportamental, pode ser na parte de apresentações de PowerPoint, negociação. Então um leque é enorme com relação à oratória. Eu procuro abordar a oratória dentro de uma concepção humanista, numa concepção de você ser um ser humano, de você se perceber, de você... São os conceitos do mindfulness, né, da atenção plena. É você se perceber enquanto fala. Porque às vezes a gente fala, aí sai de uma palestra, de uma apresentação, de uma reunião com alguém e pergunta, por exemplo, no seu caso, fala assim, pô, Mozinho, o que eu falei lá? Falei legal? Cara, quem tem que saber se Ele falou não legal sabe foi nem o que eu. ele falou. E quando vezes assim, poxa, não sei nem o que eu falei, não vi ninguém. Nem sei quem estava lá. Quer dizer, se você não viu quem estava lá, onde é que você estava? Nós pessoas, a gente vive num estado de ausência muito grande. A prova é quando a gente sai de casa. Quantos aqui que estão nos ouvindo não saem de casa e se perguntam, será que eu desliguei o gás? Nossa, eu faço muito isso. Será que eu fechei a porta? Será que eu fiz não sei o quê? Quer O dizer, Rafael Carvalho? O Rafael Carvalho leva a chave pra casa, deixa... eu falo com os alunos o seguinte, com as pessoas que me preocupam, gente,
é ótimo a gente também ter a ferramenta do automático, que ajuda a gente a fazer atividades rápidas sem ficar gastando muita energia pensando. O problema é que a gente vive num estado de automático tão grande que às vezes a gente as pessoas vão conversar com a pessoa está falando e a gente está pensando, o que eu vou fazer quando chegar em casa, o que eu vou, não é isso? O que eu vou, isso, vai ter conexão com alguém? Você vai conseguir conectar com alguma pessoa, se a pessoa está falando e você está pensando o que você vai fazer daqui a 5 minutos, para onde você vai, quer dizer, você está até olhando para a pessoa, mas está ouvindo. É igual prostituta. Você tá com a prostituta? Ai. Já deu a hora, meu amor. É o automático. Não dá nem aí. É o automático. Isso não cria vínculo, é só uma relação. Mas, Gula, as pessoas estão assim nos dias de hoje, né? É muita coisa pra fazer e o cara... E isso aí serve tanto pra quem, igual você falou, às vezes a pessoa tá conversando, tá falando com você tá... Mas às vezes a pessoa também tá falando e tá pensando assim, sim, eu tenho que fazer isso. E aí aquele lance que você falou, eu falei bem, o cara nem sabe o que ele falou, nem sabe o que ele passou ali. Aí dá o famoso branco. Quantas vezes você não está apresentando algo, você está ali com o corpo presente, apresentando, mas uma parte de você está assim, cara, como é que eu vou finalizar essa fala? Como é que eu vou finalizar essa palestra, esse processo seletivo, vou terminar essa conversa? É como se tivesse dois de você, um está ali coordenando o teatro, que aí já virou um teatro ali na frente, e o outro está tentando desenvolver estratégia. Quando você divide a energia, quando você se divide entre o aqui e o agora, que é falar olhando para alguém, e pensando num futuro, e se perguntarem isso, e se fizerem aquilo, e se não sei o que, você se perde, você diminui a sua energia, você dilui a sua energia e acaba se perdendo. E aí acontece o quê? O que eu estava falando mesmo? É o famoso branco, e que muitos profissionais passam muita vergonha com isso. E tem técnicas específicas para a gente trabalhar isso também. Quando que veio esse momento eureka na sua vida? Porque você falou que fazia engenharia, fez o TCC e se cagava no TCC. Quando que veio? Muita noite. Você usou isso pra você? Quando que veio esse momento eureka de você entrar no ramo da oratória? Rapaz, eu, como disse, eu fiz aqui a Escola Técnica Pandiaca Lógeras, fiz técnico em metalurgia, uma escola que mora no meu coração, adoro ali a Pandiaca Lógeras. Fiz a UF também aqui, então eu fui trabalhar como engenheiro durante 10 anos, fiquei trabalhando na área de óleo e gás. Sempre, quem aqui é engenheiro e estava me ouvindo vai entender, a gente é meio que arrastado para a digestão. Quando a gente vê, a gente já está gerindo pessoas, coordenando equipes. E então, ganhando muito dinheiro. Fala que não, fala que não. Bom, vamos lá. Chegou de Porsche, hein, pô? E aí, o que acontece? Eu percebia que eu gostava muito dessa interação com as pessoas, dessa parte de gestão. Mas nem imaginava oratória, nem tinha nada disso. E quando eu estava fazendo trabalhos lá no Rio, para algumas empresas, eu fui fazer como desenvolvimento pessoal, para mim. E eu fui fazendo, os amigos que sabiam, que também são engenheiros, falavam assim, cara, eu sei que você está fazendo cursos nessa área aí e tal, acho que você manda bem também, me treina. Porque eu vou ter uma entrevista, vou ter uma palestra, vou ter uma reunião no meu trabalho, você pode me dar uma... Pô, bacana, senta aí. E o bacana, eu falo assim, o lado muito bom da engenharia é que me dá muito senso de processo. Então aquela coisa, tem início, meio e fim, vamos embora, eu tenho que trabalhar tal coisa em você e a gente tem um tempo para terminar isso. Então não dá para ficar lá, sabe, vamos ver, não, vamos lá. Então eu fui com eles e falei, cara, você tinha que trabalhar com isso, cara. Você leva mau jeito para isso. Eu falei, você tá louco, cara, como é que eu vou deixar tantos anos de área exata para ser professor ou instrutor de oratória? Não, nem imaginava. E aí, quando eu fui fazer um mestrado em engenharia na PUC, porque eu já estava pensando em alguma coisa na área de educação, que era mais palatável para mim na época, e quando eu fui fazendo, surgiu a oportunidade no Rio de Janeiro de ministrar algumas turmas de oratória ali em Botafogo. E aí eu fui, o negócio foi dando certo, tinham vários gestores de empresa, pessoas que têm muitos contatos lá no Rio, falaram, cara, tem um potencial muito grande, vamos ver isso daí e tal, e aí virou uma empresa. E hoje já tem mais de 200 alunos treinados no estado do Rio como um todo e alguns em outras cidades. E você também dá o caminho das pedras para patrões? Porque a pessoa tem que lidar com funcionários e, por exemplo, tem um momento que tem que demitir alguém. Sim, e aí sim. tem como dar o caminho das pedras para essa pessoa, demitir a pessoa de uma forma boa. Com tranquilidade, né? Uma frase ótima é o seguinte, quando a gente deixa de dar um não para alguém, uma negativa que a gente sabe que deveria dar,
a gente está dando sim para o outro e dando não para a gente. Então eu atendo também muitos gestores que têm essa dificuldade. Ele tem uma equipe e tem que gente, todo mundo quer dar só notícia boa, não é verdade? Todo mundo é aquele que fala notícia boa. Mas quando você tem que dizer que um determinado bônus não vai chegar por causa de um problema dentro da empresa, ou o cara vai ter que ficar depois do horário para trabalhar, que precisa dele. Quer dizer, muitos gestores, isso é uma angústia para muitos gestores, e principalmente para quem está empreendendo agora também, que inclusive é uma coisa que é interessante. Às vezes a pessoa reclama quando ela está dentro de uma empresa e quer ser empreendedor, que também é tão bacana quanto. Só que quando ela vai e se depara de ter que mandar, para muitos não é tão simples. Ter que negar, ter que falar. E aí quando esses profissionais chegam e têm que falar, têm que se ali negar alguma coisa, eles começam a perceber o quê? Viver no estado de angústia.